Graça e paz, queridos, bom dia, tudo bem? Que gostoso estarmos juntos aqui. Deixa eu fazer uma higienização aqui. Estamos tomando todos os cuidados aqui com os protocolos, né, pastor? Para que você se sinta seguro de estar conosco aqui. Já vou deixar o microfone limpo para o pastor Edgar aqui, ó. Ele vai fazer a ceia aqui daqui a pouco. E você então, querido, que ainda não retornou aqui presencial conosco, saiba que nós estamos com toda uma estrutura adequada para isso, tá bom? Fomos orientados aí por técnicos da segurança do trabalho. Talvez você que esteja nos vendo aí não consiga ter uma dimensão, mas todos nós aqui estamos separados com distanciamento. Apenas as famílias estão sentadas juntas, né? Temos todos os protocolos na entrada, toda a preocupação aí, todos com máscara. Álcool em gel, tapete sanitizante, ok? Então fique muito à vontade, o espaço está arejado, as janelas estão abertas, então bem provável que aqui seja um dos lugares assim com maior controle sobre isso, ok? Não é à toa que essa é a nossa série, né? Previna-se, ok? Então, tanto previna-se quanto vacine-se foi algo que falou muito forte no nosso coração quando nós pensamos nessa série, e nós trouxemos aqui para vocês, eu vou pedir para colocar a nossa apresentação aí, por favor. Nós já estamos aí com alguns temas já andando. Já estamos no terceiro domingo. Gabriel vai colocar para nós aí, muito bem. Então essa é a série. E nós já falamos sobre prevenir-se contra a reclamação, já falamos contra prevenir-se sobre a distração. Hoje vamos falar sobre a rejeição, ok? Depois falaremos sobre ostentação, precipitação, presunção, omissão e perversão. Nós sabemos que estamos aí num momento muito crítico da pandemia, a segunda onda veio com tudo, né? E a gente está bastante atento e preocupado com isso, mas não desesperados, ok? Nosso coração não entra em desespero, porque nós temos a esperança que é Jesus Cristo morando dentro de nós, através do teu Espírito. E aí, esta série ela vem então para complementar tudo isso, porque nós vemos que o coronavírus é terrível, mas ele não é o maior problema da humanidade. O maior vírus que ataca a humanidade se chama pecado. E nós estamos constantemente aqui como Igreja do Senhor, trazendo para os irmãos toda a prevenção e a vacinação contra esses efeitos do pecado na humanidade. Então, quando nós olhamos para tudo isso daqui, nós pensamos então em preparar a Igreja do Senhor para estar saudável espiritualmente. Ok? Eu quero então começar com um texto. Vamos abrir em Marcos, capítulo 5, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério, tá, gente? Desculpa a indelicadeza aí, toda vez que a gente vem falar aqui, talvez as pessoas estejam nos vendo, então eu sou o Rogério. Vamos lá, Marcos capítulo 5 é uma história muito linda, aliás, não faltam histórias na Bíblia sobre Cristo estar alcançando pessoas rejeitadas, né? Eu poderia falar aqui da mulher samaritana, eu poderia falar aqui da mulher adúltera, eu poderia falar aqui de Zaqueu, né? Pessoas que tiveram um encontro com Cristo e a sua vida foi transformada porque eles aceitaram, né, um novo
uma nova história com Cristo. Mas eu escolhi aqui o Gadareno. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos em outra tradução. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus havia lhe dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele disse: Meu nome é Legião. Respondeu ele: Porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Gente, que história tremenda. Esse homem aqui provavelmente era um dos homens mais rejeitados na sua região. Não é à toa que este homem, quando tinha picos de explosão, de possessão demoníaca, ele ficava tão irado, tão violento, que ninguém conseguia segurá-lo. Provavelmente ele deve ter feito muitos estragos ao longo da vida. Na sua casa, na sua família, quebrando tudo, risco de agressão, talvez agredindo pessoas, e chegou ao ponto que aquele homem não conseguiu mais viver dentro de casa. Nós não sabemos, a história não relata se ele era casado, se ele tinha filhos, mas a família dele teve que expulsá-lo. E ele não só foi expulso da sua casa, mas ele também foi expulso do seu trabalho, ele foi expulso do seu círculo de amizades, ele foi expulso da sua cidade e ele foi rejeitado por todos. Este homem, então, ele não sobrou mais opção para ele, porque o mundo dos vivos
o rejeitou. Então ele foi buscar consolo no mundo dos mortos. Ele vivia entre os sepulcros. E ele vivia gritando e se cortando, de tamanha era a aflição quando os demônios o possuíam. Era algo terrível de se ver. Você consegue imaginar aquele homem se cortando porque ele estava sendo possuído por espíritos malignos que o atormentavam na sua mente. E ele não conseguia se libertar daquilo. E por conta disso, ele precisou ser isolado, abandonado e rejeitado. Talvez esta seja uma história parecida conosco. Talvez alguém que esteja nos vendo pela internet ou aqui presencialmente também sente uma rejeição, um isolamento das pessoas à sua volta. Claro que guardadas as devidas proporções e não impelido por espíritos malignos, mas por outras circunstâncias, nós muitas vezes somos rejeitados. Somos rejeitados por pessoas, às vezes, mais próximas de nós. E tem muitas pessoas que talvez vão nos ouvir, ao longo aí da história e por toda a terra, que estão pensando seriamente em deixar o mundo dos vivos. Tamanha rejeição e buscar consolo no mundo dos mortos. Não é à toa que a rejeição é um dos fatores que mais agrava a depressão e a pessoa, por conta disso, se isola e muitas vezes chega ao suicídio. A rejeição é algo muito sério, queridos, e ela dói muito. Pesquisas feitas nos Estados Unidos recentemente mostraram que a dor causada pela rejeição é igual à dor física de queimadura. Exames neurológicos mostraram que a experiência da rejeição, ela ativa no nosso cérebro as mesmas áreas que são ativadas durante a dor física. Quando nós estamos sendo queimados, quando as nossas células estão sendo ali atacadas para a morte. É isso muitas vezes que nós sentimos quando somos rejeitados. Eu não preciso dizer para ninguém o que é isso, porque todos nós já passamos por isso. Todos nós um dia já fomos rejeitados por um grupo de amigos na escola. Todos nós um dia fomos tirados de uma lista de algum convite, de alguma festa, ficamos de fora de algum aniversário, de algum casamento. Todos nós já levamos um fora, né? Já fomos preteridos por outro que foi escolhido para um relacionamento. Todos nós já levamos também uma demissão aí nas costas, já fomos rejeitados por empresas, por processos de promoção, né? ou de inclusão. E alguns até já foram rejeitados pelas pessoas mais próximas que deveriam estar cuidando, tratando, amando. E nós vemos a quantidade de crianças abandonadas que nós temos nas nossas ruas. O fato é que a rejeição dói e dói muito, e todos nós passamos por ela ao longo da vida em graus diferentes, mas passamos. Não é à toa que Deus já deixou isso bem claro no começo. E quando Ele nos criou, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva isolado, rejeitado, sozinho. Por isso eu vou te fazer uma companheira. Eu vou te fazer alguém que esteja te auxiliando, te ajudando, te apoiando. E Deus já instituiu parcerias desde o começo das eras. Ele sempre pensou que o homem precisava de relacionamento. Muito bem, mas nós também não somos apenas as vítimas. Se há pessoas rejeitadas é porque há algozes, né? Há pessoas rejeitando os rejeitados. E nós muitas vezes fazemos esse papel.
Nós somos rejeitados e outras vezes nós rejeitamos. Nós rejeitamos o outro. Muitas vezes nós rejeitamos o outro. Quando nós escolhemos pessoas e não escolhemos outras, quando nós queremos ter vínculos com uns e queremos nos afastar de outros, nós escolhemos. E nós rejeitamos pessoas que gostariam de estar próximos de nós. Já pararam para pensar nisso? Mas nós também rejeitamos a nós mesmos. Não é só o outro. Não é à toa, queridos, que a nossa geração ela vive um dilema, porque as pessoas não estão mais se aceitando. As pessoas agora estão buscando freneticamente cirurgias plásticas porque não aceitam a sua aparência. Pessoas buscam desesperadamente sistemas aí de programas de, como é que se chama? Estéticos, porque não se aceitam, não aceitam a sua idade. E aí nós temos aí as pessoas ganhando muito dinheiro nessa indústria, né, estética pelo mundo. E são cremes, estica daqui, puxa de lá, e pinta isso, e tira aquilo, e troca, e faz botox, e faz lifting, tem um monte de processos aí, estéticos aí, porque as pessoas não se aceitam como são. Não aceitam a velhice. Né? Nós fomos criados por Deus para nascer, para crescer, para amadurecer, para envelhecer e para morrer. E as pessoas não aceitam os processos da vida e ficam lutando contra a natureza. É impressionante isso. Pessoas que rejeitam o plano natural de Deus. Então tem muita gente recusando até o seu próprio sexo. Não há pessoas hoje rejeitando o sexo que Deus te deu, que Deus o deu? E as cirurgias de mudança de sexo estão crescendo entre jovens e adolescentes. Por quê? Porque rejeitam aquilo que foi criado, rejeitam o natural. Então nós rejeitamos muitas vezes a nós mesmos. Nós não aceitamos o nosso nariz, nós não aceitamos a cor do nosso cabelo, nós não aceitamos a cor dos nossos olhos, nós não aceitamos a nossa altura e nós vivemos aí reclamando de tudo. Mas nós também muitas vezes rejeitamos até a Deus. Sim, podemos rejeitar Deus? Podemos. Quando Deus estabelece um relacionamento conosco e nós o rejeitamos. Quando Deus esclarece para nós um projeto de vida e nós tomamos um navio para o lado errado. Quando Deus quer ter algo contigo, mais forte, mais íntimo, mais profundo, e nós fugimos do plano de Deus. Nós rejeitamos Deus todas as vezes que nós fugimos do seu propósito. Muito bem, queridos. A pergunta que fica é a seguinte: a rejeição é natural do ser humano, ela faz parte desse ser humano caído, nós vamos continuar sendo rejeitados e rejeitando muitas pessoas, e muitas vezes a nós mesmos. A grande pergunta é: existe uma vacina? Existe uma prevenção para que essa rejeição não me consuma? Não me derrube, não me mate? Existe. A vacina se chama aceitação. A aceitação é que vai nos fazer minimizar, diminuir e eliminar os riscos da rejeição na nossa vida. Mas aceitação a quê? O que eu preciso aceitar? Eu preciso aceitar quem eu sou. É isso que eu preciso aceitar. E quem eu sou? Você sabe quem você é? Talvez se eu perguntasse aqui, quem você é? Você diria o seu nome. Talvez se eu perguntasse no ambiente profissional, quem você é aqui na empresa? Ele diria o seu cargo. Talvez se eu pergunto na igreja, quem você é? Ele diria a sua função ministerial. Mas isso não é quem você é. Isso é o que você faz. Isso é o que você executa em alguns momentos.
Esse é um nome que alguém te deu. Mas isso não é você. Quem é você? Você já parou para pensar? Quem é você? A sua identidade real? Deus nos mostra isso na Bíblia. E nós vamos ver agora. Primeira coisa que nós somos imagem do nosso Criador. Isso é algo que nós precisamos entender com muita clareza, porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos, não só os cristãos, não só os religiosos, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para as pessoas com um novo olhar. Nós deixamos de ser tão criteriosos, tão julgadores. Nós olhamos para as pessoas com mais empatia, com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, porque aquela pessoa que muitas vezes é o meu inimigo, que quer me destruir, ele tem, em algum momento, em algum tamanho, ele tem a imagem de Deus criada nele. E por isso ele pode ser restaurado. Até o pior de todos os bandidos. Tem muita gente que não entende o perdão de Deus para as pessoas que cometem crimes e delitos graves. É porque não entendem isso. Todos somos feitos à imagem de Deus. É verdade que o pecado borrou essa imagem. É verdade que o pecado de Adão e Eva, ele riscou, ele rabiscou. E essa imagem então precisa ser restaurada. Mas todos nós temos resquícios dessa criação. Muito bem, e aí nós vamos então para o segundo ponto, que nós somos então pecadores, porque o pecado nos alcançou. E nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, porque senão nós não entendemos que precisamos de um Salvador. Se nós não entendermos que nós somos pequenos, falhos, limitados, miseráveis. Tem muita gente, queridos, eu acho que mais num ambiente fora da igreja, porque aqui a gente fala muito sobre isso, mas num ambiente mais secularizado, quando a gente fala sobre pecado, a pessoa não se identifica com isso. Ela fala, não, eu não peco. Eu nunca matei ninguém, não tenho nem porte de arma. A pessoa pensa assim. Ela falou, não, eu nunca fiz nada contra alguém indefeso. Eu nunca assaltei um banco. Eu nunca roubei ninguém. Eu devolvo até o troco quando que deram errado. Eu sou uma pessoa honesta. Então essa é a visão da maioria das pessoas, que pecados são grandes delitos. Mas nós vemos na palavra do Senhor que pecado está muitas vezes nos detalhes da vida. E pecado, pela definição bíblica, é errar o alvo. Qual é o alvo? Qual é o propósito? Deus nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para glorificar o seu nome. Então tudo que nós fizermos que não tiver este alvo é pecado. Qualquer coisa que você faça que não estiver com o objetivo de glorificar a Deus, é pecado. Então, se você, por exemplo, fala mal das pessoas, isso está glorificando a Deus? É pecado. Se você não confia que Deus está no controle da tua vida, isso glorifica a Deus, essa incredulidade? É pecado. Se você não consegue perdoar as pessoas que te ofendem, e você constantemente fica magoado, irado e quer se vingar, isso glorifica a Deus? É pecado. E a lista continuaria por todo dia. Não há limites para o pecado humano. Ele está entranhado aí, infiltrado em todas as áreas da nossa vida, física, mental, psicológica, emocional. Nós vivemos num cenário de pecado. E Paulo reconheceu isso. O grande missionário, o grande evangelista, ele fala: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Timóteo. Aceite isso. Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se Paulo, o grande evangelista da era cristã, se considerava o pior dos pecadores, será que nós podemos dizer que não somos pecadores? Ou que estamos assim em crédito com Deus? Não, sempre estamos em débito. Mas por isso nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador está disponível. Ele está disponível para nos alcançar, para nos redimir, para nos transformar. E aí então nós passamos de pecadores perdidos pelo mundo a filhos amados de Deus. E esta é a terceira coisa que nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos filhos amados do Pai. Olha que texto lindo! Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes um prêmio. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu querido, quando nós entendemos quem nós somos, que agora nós não estamos do lado de fora da casa, mas Deus nos colocou para dentro, que agora nós sentamos à mesa com o Pai para participarmos das refeições da família, que agora nós temos um ombro amigo, agora nós temos um colo, nós temos um Pai que está atento às nossas necessidades. Nós temos um Pai que está nos corrigindo quando estamos saindo dos limites, e isso é maravilhoso. Porque um filho sem disciplina, ele se perde. Mas um filho que tem um pai amoroso e cuidador, esse pai, ele está sempre disciplinando, corrigindo, ensinando o seu filho. E é isso que faz aquele filho se tornar um grande homem, um homem honrado, e ter a sua família, e ter os seus filhos, e reproduzir o formato e o modelo que ele recebeu de seu pai. Nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que nos perdoa, nós temos um Pai que nos aceita com todos os defeitos que nós temos. Claro que Ele não quer que nós continuemos nele, Ele nos chama para a mudança, mas Ele nos recebe, Ele não rejeita ninguém. Jesus morreu pela humanidade, o seu amor está disponível, Ele é um Pai que quer se relacionar com seus filhos. Quando nós entendemos isso, queridos, a rejeição das pessoas se torna tão pequena. Sabe, aquelas coisas que a gente fica ouvindo, muitas vezes, de que nós não podemos, de que nós não somos ninguém, de que nós não vamos conseguir, de que você não é bonito o suficiente, de que você não é inteligente o suficiente, de que você não tem a habilidade necessária para isso ou para aquilo. Isso se torna tão secundário quando nós descansamos na paternidade de Deus. Gente, nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos entender que filhos amados são pessoas especiais. Muito bem, e eu agora como filho, então, liberto em Cristo Jesus, eu decido, eu me ofereço, como diz Paulo lá em Romanos, rogo-lhes que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. É algo pensado, é algo que você tomou consciência disso. Não é algo imposto, não é algo no susto, é algo consciente. Eu me ofereço ao Senhor. Porque assim como Ele me conquistou, assim como Ele me amou, o que eu faço agora é me oferecer. E Pedro, ele tem esse texto que é interessante. E ele fala assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para continuar fazendo o mal que vocês fazem. Por isso, vivam como servos de Deus.
O que esse texto está dizendo? Que em Cristo Jesus nós somos libertos agora. Porque no pecado nós não tínhamos escolha. No pecado nós éramos escravos do pecado. Ninguém conseguia vencer o pecado sem Cristo nos libertar. Com a libertação de Cristo, agora então, nós podemos optar por servir ao Senhor de livre e espontânea vontade. Agora nós decidimos ser servos de um Senhor justo, não mais do pecado que queria a minha morte, mas de um Senhor que quer a minha vida. Então essa é uma decisão que nós nos oferecemos como servos ao Senhor. A pergunta que fica nesta manhã, queridos, e para quem está nos ouvindo: como eu tenho servido a este Senhor? Como tem sido a minha vida de entrega sincera, genuína, completa? Ou eu tenho vivido muito mais como Senhor da minha própria vida e não me sujeitando ao Senhor nenhum? Será que eu ainda quero, mesmo livre, eu ainda quero agora ser Senhor do meu próprio nariz? Essa experiência nunca deu certo. Todas as vezes que o homem quis ser independente de Deus, todas as vezes que o homem quis ser autônomo, não quis se submeter a Deus, ele quebrou a cara. Nós vemos isso por toda a história da humanidade e nós vemos isso ao nosso lado todos os dias. Pessoas que se acham capazes de viver sozinhos, mas caem nas ciladas do pecado em todo momento. Muito bem, quando eu entendo que eu sou servo e me ofereço a Ele, aí então Ele já não me chama mais de servo. Aí que Ele entendeu e que Ele viu que nós estamos nos oferecendo para servir com alegria, agora Ele fala: filho, eu vou te chamar de amigo. É o texto lá de João 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tenho conhecido. Eu lhes tornei conhecido. E amigos são assim. Amigos não têm segredos. Você tem boas amizades, queridos? Muitas vezes são poucas, cabem na mão, numa mão, em duas. Amigos que são realmente parceiros. Amigos que são verdadeiros. Amigos que são honestos com você. Que diz quando você está errado. Amigos que te corrigem, que te alertam, mas que também que te apoiam. Amigos que estão com você em todas as circunstâncias. É difícil ter amigos assim. É muito difícil. Mas quando nós encontramos amigos assim, o que nós queremos? Estar com eles. Nós queremos falar com eles. Nós queremos ouvir o que eles têm para nos dizer. Nós queremos ouvir os seus conselhos. Nós queremos participar da vida deles e que eles participem da nossa. Nós queremos ter relacionamento. Amigos se relacionam. Não existe amizade de pessoas distantes que estão há 30 anos sem se falar. Amizade é uma construção de intimidade, de cumplicidade. Eu abro os meus sonhos para você, você abre os seus sonhos para mim, e eu conto as minhas dificuldades, você conta as suas, nós oramos juntos. Isso é amizade. E a pergunta que fica hoje aqui para nós: como anda o nosso relacionamento com o nosso amigo verdadeiro? Como anda essa busca por estar conversando com Cristo, que é o nosso amigo todos os dias? Será que é uma prioridade na nossa vida? É uma prioridade no seu dia, querido, conversar com o seu amigo? Ouvir o que ele tem para dizer? Ah, mas quem ouve a voz de Deus? Gente, eu sou do tempo ainda que se escrevia cartas, né? Era uma beleza receber uma carta. Gente, quando a gente recebia uma carta, sabe, escrita à mão, com o seu nome, você ia lá pegar
na caixinha de correio, você se sentia importante. E se viesse de um amigo, então, que coisa gostosa, você ficava ansioso, você ia abrindo a carta antes de entrar em casa. Era ou não era? Você já ia rasgando. Os mais antigos lembram o que é isso. As amigas, as meninas, escreviam para as outras com bichinho, com coraçãozinho, com canetinha colorida, botavam... e os namorados botavam perfume na carta. Vocês sabiam disso? Gente, você já recebeu uma carta perfumada? Ali é porque o negócio estava pegando. Ali era... Cara, investe que ali... Então, você abria uma carta assim personalizada, com o seu nome e com o cheiro da pessoa. Aí você... Ai, que saudade. Gente. E hoje? Hoje não tem mais carta. Como as pessoas escrevem? As pessoas, como elas se comunicam? Elas se comunicam por Zap, por inbox, por todos aí esses aplicativos de mensagens, enfim. Gente... A gente não descarta recados de amigos. Às vezes eu estou com uma lista de WhatsApp aqui para ver, tudo pendente, mas eu escolho abrir primeiro das pessoas mais próximas. É assim que a gente faz. Sabe aquele desconhecido, aquele que nunca manda, aquele aí você vai deixando para depois, vai ficando lá para o fim da fila, mas a pessoa mais próxima, você quer saber o que ele está falando. Jesus nos deixou 66 cartas escritas. Elas estão disponíveis para nós com tudo que nós precisamos saber sobre Ele, para Ele, sobre o próximo, para o próximo, sobre mim, para mim. Tudo lá. Qual tem sido o nosso investimento neste relacionamento de amizade com Cristo? Com Deus, com o Pai, com a sua palavra, com a sua revelação. Quantas horas oramos e conversamos com o nosso amigo. Quanto tem sido esse investimento? Essa é uma reflexão para nós, queridos. Muitas vezes a gente quer ser amigo de Deus sem gastar 15 minutos, sem investir 15 minutos em oração. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nós temos tempo para tantas coisas, gente. Tantas coisas, assistimos séries e ficamos na internet e jogamos muitas horas e fazemos atividades físicas e lazer e tantas coisas que nós fazemos. E chegar no final do dia sem ter uma conversa, aliás, sem ter um relacionamento. Porque com Cristo não é uma conversa. Eu não paro para falar com Deus. Em alguns momentos, sim, eu foco totalmente naquilo, mas eu estou conversando com Deus ao longo do meu dia. Orai sem cessar, diz a palavra. Isso é relacionamento com Deus. Muito bem. E o que mais? O que mais? Esta pessoa que sabe que é a imagem de Cristo, que é a imagem do seu Criador, que é um pecador, mas que foi alcançado pelo Salvador, que é um filho e que tem um pai amoroso, que se oferece como servo e que é amigo de Deus, ele está sendo todos os dias construído como cópia deste modelo. Olha só esse texto, como é bonito. Pois aqueles que de antemão conheceu, está em Romanos 8, 29, também os predestinou para serem, olha a finalidade, olha o que Deus está nos fazendo, nos construindo, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, ninguém aqui está acabado, todos nós estamos em obras, e glórias a Deus por isso, nós temos que saber disso, porque isso elimina a nossa arrogância. Isso acaba com a nossa ostentação, com o nosso orgulho. Nós estamos sendo construídos por Deus a cada dia. E nós precisamos entender que Deus tem um propósito nessa construção. Qual é o propósito? Nos fazer voltar à imagem do Criador sem os riscos do pecado. Isso que é ser conformado, entrar na forma de Cristo.
Ser conformado à imagem dele todos os dias é este processo que Deus vai nos limpando, nos purificando. Isso é chamado de santificação. A cada dia nós somos mais parecidos com Cristo. Será que hoje você é mais parecido com Cristo do que você era ontem? E o que você tem feito hoje vai te fazer mais parecido com Cristo amanhã do que você é hoje? É um investimento. É um investimento de Deus na tua vida e é um investimento nosso de aceitar e receber esse trabalhar de Deus em nós constantemente a cada dia. Às vezes dói, porque as pontas não são fáceis você fazer uma escultura, gente. Sabe? Aquele ponteiro batendo com o martelo, com a marreta. Cada dia o escultor tira uma lasca da pedra. Mas a cada dia aquela pedra se torna mais parecida com a obra de arte que o escultor quer fazer. E assim somos nós. Deus vai tirando umas lasquinhas ali, umas lasquinhas aqui. Aí depois ele dá uma polida, porque ficou uma pontinha meio aguda, está machucando o seu irmão. Ele dá uma polida ali, aí um irmão afia o outro. E assim a gente vai sendo transformados e conformados à imagem do seu Filho, porque Cristo é o nosso modelo, queridos. Por isso, parem de se comparar com o outro. Entendam isso, gente. Nós não estamos aqui na terra para se comparar com o outro. Isso é um grande erro do ser humano. Eu quero ter aquela família. Nossa, aquela família é muito abençoada. Nossa, o meu vizinho está com um carro melhor que eu. Não pode ser? Puxa vida. Não, eu preciso ter o carro que ele tem. Nossa, como eu queria ter o filho. Nossa, que menino, aquele menino educado, gente. Você viu, ficou quietinho ali, o meu parece um monstro. Correndo, pulando, fazendo passar vergonha. E a gente vai se comparando sempre com o outro. E muitas vezes a gente se compara com o outro para assumir e para ficar confortáveis no próprio erro. Sabia? A gente olha assim, mas eu sou bem melhor que aquela pessoa. Tá bom do jeito que eu tô então. Porque aquele lá é muito pior do que eu. Você viu o fulano? 30 anos de crente, rapaz. Até hoje não dá o dízimo. O outro é 20 anos de igreja, rapaz. Não consegue perdoar o irmão. Rapaz, então eu tô bem. Então eu tô bem. Não vou nem precisar fazer aquilo lá que eu estava pensando, porque olhando para assim, eu já tô acima da média. Querido, a nossa régua é Cristo. Não é o seu irmão. Não adianta você olhar para os outros e achar que você está bem. Nós precisamos crescer sempre, porque a nossa régua, o nosso padrão, o nosso modelo, nós estamos sendo transformados não para ser melhor que o meu irmão, mas para ser parecido com Cristo. Entendem que isso faz toda a diferença, porque eu me liberto dessas comparações, porque isso nos aprisiona. E para fechar, queridos, peraí. É isso? Muito bem. Eu trouxe um mapa aqui então, para a gente fechar aqui um resumo do que nós falamos. Eu vou pedir para tirar então esse quadradinho aí. Isso. Vamos lá então. Olha só. A primeira coluna é do verbo, a segunda é de quem nós somos e a terceira amarela aqui é de quem Deus é. Então nós vimos que nós precisamos entender que somos a imagem do Criador. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Nós precisamos ver o Filho e nos tornarmos filhos, de um Pai amoroso. Nós precisamos oferecer a nossa vida a cada dia como um serviço voluntário ao nosso Rei e cuidando dos negócios do nosso Pai. Nós precisamos relacionar-se com o nosso amigo a cada dia, e ele é o nosso amigo, e nós então
precisamos agora, estamos sendo conformados por Deus à imagem do seu Filho. Esse daqui é um plano, a gente ouve muito a palavra aí, identitário, né? As causas identitárias, tal. Esse daqui é um modelo identitário ideal para o cristão. Quando nós entendemos, aceitamos a nossa identidade em Cristo Jesus, a rejeição fica tão pequena, gente, e ela não vai mais nos dominar, ela não vai mais nos abater. Amém? Vamos orar ao Senhor então. Feche os seus olhos. Talvez você pense em alguém que esteja sofrendo com rejeição, que esteja se sentindo tão isolada. Muita gente tem aí um fundinho musical aí. Vamos pensar agora no Senhor. Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque fomos feitos à Tua imagem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou no nosso pecado e nos deu a oportunidade de nos tornarmos Teus filhos. Obrigado por nos adotar na Tua família, Pai. E isso basta para nos sentirmos amados, aceitos, especiais. Deus, quantas pessoas, Pai, hoje, agora, tão preocupadas, Deus, com a opinião do outro, com a opinião da sociedade, achando que são feias, achando que são incapazes, achando que são improdutivas. Mas Deus, o Senhor nos ama como nós somos, e o Senhor tem um projeto de restauração, de transformação, de cura, de libertação. Pai, que o Senhor venha alcançar, Senhor, estas vidas agora, com o Teu Espírito Santo, Senhor, que consola, que conforta, que estas vidas, Senhor, se sintam, Pai, amadas, aceitas por Ti. Deus, que o Teu Espírito Santo nos limpe, Pai, de toda sujeira, de toda mágoa. Senhor, que nós possamos oferecer perdão e ser perdoados. Deus, limpa-nos, Pai, de um passado, Senhor, de coisas guardadas, Pai, coisas que nos fazem mal, Senhor. Limpa os Teus filhos agora, Pai, que a gente possa esquecer as coisas que ficaram para trás e olhar para as que estão adiante. Um futuro glorioso, Senhor, uma vida de esperança, Pai, uma vida sendo transformada e conformada a Ti, Jesus, todos os dias, em nome de Jesus. Eu lhe peço pelos meus irmãos, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu povo e por toda a humanidade. Traz a Tua cura, Senhor. Traz a Tua restauração, Pai, a aceitação em Cristo Jesus, Senhor, a identidade que temos no Senhor, em nome de Jesus.